Olá, Fabrício Venâncio aqui. Esse vídeo pode ser o mais importante da sua vida, não porque eu vou te dar uma técnica nova, mas porque eu vou te mostrar por que você aprende técnica atrás de técnica e mesmo assim sente que falta alguma coisa. É como se você estivesse tentando abrir uma porta com um molho de chaves e nenhuma encaixa. Você visualiza, afirma, faz oração, tenta elevar a frequência e a realidade parece lenta, dura, indiferente. E se o problema não estiver no pedido, nem na técnica, mas em quem está fazendo a técnica, agora presta atenção. Durante a maior parte do seu dia, quem tenta manifestar não é você de verdade. É uma programação automática. É o seu ego tentando sobreviver. E o ego tem medo do novo. Ele não quer expansão. Ele quer previsibilidade. Ele não quer liberdade. Ele quer controle. E aí você tenta usar a lei da atração com uma mente que está contra você. Você tenta cocriar com uma parte sua que está vibrando escassez, tentando se proteger, esperando o pior, desconfiando de tudo. Aí você pede amor sentindo rejeição. Você pede dinheiro sentindo falta. Você pede paz sentindo ameaça. E o universo responde com precisão, não ao que você fala, mas ao que você sustenta. Então hoje eu vou te apresentar a peça que está antes de tudo isso. Não é religião, é realidade. Existe em você uma presença silenciosa que observa a sua vida acontecer. Existe uma consciência anterior ao seu nome, anterior ao seu passado, anterior às suas histórias. Essa presença é a centelha divina. É como se você fosse uma gota do oceano. A gota não é parecida com o oceano, ela é o oceano em menor quantidade. Mesma essência, mesma composição. Você é isso. Só que a gota esqueceu o que é água. E quando esquece, começa a acreditar que é o frasco. O frasco é o corpo, a conta bancária, a ansiedade, o trauma, o medo do julgamento, a necessidade de aprovação. Aí a pessoa passa a vida inteira tentando polir o frasco, decorar o frasco, proteger o frasco e esquece que o valor real é a essência. É por isso que você faz força e parece pesado. Porque o ego só conhece o passado. Ele só projeta o futuro com base no que já aconteceu. Ele tenta controlar o como, tenta prever cada passo, tenta evitar qualquer risco. Ele não tem acesso ao campo das infinitas possibilidades. Ele só tem memória, comparação e medo. E enquanto você tenta manifestar desse lugar, você repete ciclos. Muda o ano, muda o cenário, mas o enredo é o mesmo. A centelha divina é diferente. Ela habita o agora. Ela está conectada ao vácuo quântico, a essa inteligência primordial de onde tudo emerge. Para ela não existe difícil do jeito que existe para o ego. Não porque é mágica infantil, mas porque ela não cria por esforço, cria por fluxo. E o que eu quero fazer com você aqui hoje é uma reconexão cirúrgica. Você não vai conseguir a centelha, você vai parar de bloquear. E o bloqueio tem um nome: medo. Medo contrai, medo fecha. Medo diminui seu campo. Quando você está ansioso, com raiva, desesperado, você está emitindo densidade. E a centelha opera na frequência mais alta. Amor como força de coesão, como inteligência que organiza, como certeza interna. Não é romance, não é carência, é presença. Quando você toca essa frequência, mesmo por alguns segundos, você lembra do que você é. E quando você lembra, as coisas começam a fluir. Você já viveu momentos assim? Aquela paz olhando um pôr do sol, aquela alegria distraída e do nada uma ideia aparece, uma ligação acontece, uma porta abre. Não foi sorte, foi você saindo da frente. E hoje eu quero te mostrar como parar de pedir como mendigo e começar a ordenar como rei. Não com arrogância, mas com autoridade interna. Primeiro você vai sentir agora que existe uma vida dentro do seu peito que não depende do mundo lá fora. Seu coração está batendo sem a sua mente controlar. Você não está fazendo isso. Algo está, e essa inteligência está esperando um comando seu. Só que ela não responde à súplica, ela responde à ressonância. Quando você muda quem você está sendo por dentro, o universo não precisa ser convencido. Ele só se ajusta. Agora deixa eu aprofundar isso com você, porque se você realmente entender essa parte, muita coisa começa a se reorganizar sozinha. A maioria das pessoas acha que está desconectada da fonte porque fez algo errado. Não é isso. Ela está desconectada porque vive identificada demais com o personagem, com a história, com o problema.
E enquanto você acredita que é o personagem, a centelha fica abafada. Percebe uma coisa sutil? Quando você diz, eu sou ansioso, eu sou pobre, eu sou azarado, você não está descrevendo um estado temporário. Você está fazendo um decreto de identidade. E o universo não discute identidade. Ele confirma. Ele olha e diz, entendido. Vamos organizar a realidade para sustentar isso. Por isso parece que quanto mais você luta, mais difícil fica. Você está lutando para sair de um lugar enquanto continua se definindo a partir dele. A centelha divina não reage às suas palavras. Ela reage ao lugar interno de onde as palavras nascem. É por isso que repetir frases positivas sem mudança de estado não funciona. Não porque a frase é errada, mas porque quem está falando ainda é o ego com medo. É como tentar ligar uma lâmpada com a fiação queimada. Você aperta o interruptor, mas não tem corrente passando. E aqui entra algo importante. O ego não é o vilão. Ele tem função. Ele organiza a vida prática, protege o corpo, cria estrutura. O problema começa quando ele vira o rei. Quando ele assume o trono que nunca foi dele. Quando ele tenta governar a realidade. O ego só sabe reagir ao passado. A centelha cria a partir do presente. Enquanto o ego pergunta, como? A centelha apenas flui. Por isso existe tanto esforço, tanta exaustão. A pessoa tenta controlar o caminho, prever cada passo, evitar qualquer risco. Ela quer garantia antes de confiar. Só que a confiança verdadeira vem antes da garantia. E isso é um ponto de ruptura, porque o ego só confia depois que vê. A centelha age antes. É por isso que quando você tenta manifestar a partir do ego, você entra em contradição. Você quer algo novo, mas só confia no velho. O medo é o ruído que mantém essa desconexão. Medo de faltar, medo de perder, medo de errar, medo de ser julgado. O medo contrai o seu campo. Ele literalmente diminui sua percepção. Você começa a ver menos opções, menos saídas, menos possibilidades. E aí você acha que o mundo está contra você. Não está. Você é que está olhando de um lugar estreito. A centelha divina não vê problema como problema. Ela vê energia parada. Ela vê potencial não usado. Onde o ego vê ameaça, ela vê expansão. Onde o ego vê fim, ela vê transição. Mas para acessar essa visão, você precisa sair do modo defesa. Ninguém cria nada grandioso em estado de contração. E aqui vem uma chave importante. Você não precisa resolver sua vida inteira para acessar a centelha. Você não precisa estar bem financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. Você só precisa parar por alguns instantes de se confundir com o caos. É isso. Não é adicionar algo. É retirar o excesso de identificação. Quando você consegue, mesmo por alguns segundos, sentir que existe algo em você que observa o medo, em vez de ser um medo, a conexão acontece. E quando essa conexão acontece, a energia muda. Não de forma dramática, mas de forma precisa. O corpo relaxa, a respiração muda, a mente desacelera. E nesse estado, a inteligência maior consegue agir. Esse é o ponto em que você para de tentar convencer o universo e começa a permitir que ele opere através de você. E quando isso acontece, as decisões ficam mais claras, os caminhos ficam mais simples e a sensação de estar sempre lutando começa a desaparecer. Agora eu quero que você perceba algo ainda mais profundo, porque aqui muita gente se engana sem perceber. A maioria acha que acessar a centelha divina é ter uma experiência mística, ver luz, sentir arrepio ou ouvir uma voz. Isso é distração. A verdadeira conexão é silenciosa, é sóbria. É quando você para de reagir automaticamente. Repara como o seu dia costuma funcionar. Algo acontece fora e em milésimos de segundo o corpo já contrai, a mente já cria uma história, a emoção já toma conta. Isso é o ego operando no piloto automático. É rápido porque é treinado há anos. A centelha, por outro lado, não corre, ela observa. Ela não reage, ela responde. E essa diferença muda tudo. Quando você começa a desacelerar a reação, você cria espaço. E onde existe espaço, a inteligência maior entra. Não é que ela não estivesse antes, é que não havia silêncio suficiente para ela se manifestar. O ego fala alto, o medo grita, a ansiedade atropela, a centelha sussurra. Quem não aprende a silenciar, não escuta. E isso explica porque tanta gente sente paz em momentos inesperados. Um banho quente, uma caminhada, um momento de contemplação.
não é o banho, nem a caminhada. É o relaxamento da vigilância do ego. Por alguns instantes, você solta o controle. E quando você solta, algo maior assume. Esse algo maior não te empurra para decisões impulsivas. Ele organiza, ele simplifica, ele corta o excesso. Às vezes ele te tira de um caminho que parecia ótimo, mas que ia te custar caro. Às vezes ele te faz perder algo que você achava essencial, mas que estava te drenando. O ego chama isso de perda. A centelha chama de correção de rota. Por isso, confiar nesse processo exige maturidade, porque nem sempre a orientação vem embrulhada em conforto. Às vezes ela vem como incômodo, como aquela sensação de isso não está certo, mesmo quando tudo parece certo por fora. Ignorar isso é voltar para o piloto automático. Respeitar isso é sair do ciclo. E aqui entra algo crucial. A centelha divina não te serve, ela te lidera. Ela não existe para realizar caprichos do ego. Ela existe para alinhar você com o que expande a sua consciência. Quando você tenta usar essa inteligência apenas para satisfazer desejo superficial, a conexão enfraquece. Quando você busca alinhamento, ela se fortalece. Isso muda completamente a forma como você encara os problemas. Eles deixam de ser inimigos e passam a ser ajustes. Deixam de ser castigos e passam a ser sinais. A vida começa a conversar com você de forma mais clara, porque você parou de gritar por dentro. E quando você vive mais tempo nesse estado, algo acontece. Você para de se identificar tanto com a história. Você sente que existe algo em você que não nasce nem morre com os eventos. Essa é a base da verdadeira segurança. Não é dinheiro, não é controle, não é aprovação. É saber no corpo que você não é o personagem tentando sobreviver. Você é a consciência que escolhe. É a partir daqui que a prática começa a fazer sentido. Porque agora você não está tentando mudar a realidade para se sentir inteiro. Você está se sentindo inteiro e deixando a realidade se reorganizar. Agora a gente chega num ponto decisivo, porque aqui não dá mais para ficar só entendendo. Aqui entra responsabilidade. Quando você começa a acessar essa centelha com mais clareza, você percebe que não dá mais para viver do mesmo jeito e esperar outro resultado. Não por punição, mas por coerência. A vida começa a te pedir alinhamento. Repara como, aos poucos, certas coisas começam a incomodar mais do que antes. Conversas vazias, ambientes pesados, hábitos que drenam. Antes você tolerava, agora pesa. Isso não é frescura espiritual. É sensibilidade voltando. É a centelha pedindo espaço para operar sem ruído. E quanto mais você ignora esses sinais, mais o corpo fala. Cansaço, ansiedade, desânimo, não como inimigos, mas como alarmes. A maioria das pessoas quer acessar o poder criador sem mudar postura interna, quer continuar se sabotando, se diminuindo, se traindo e ainda assim manifestar prosperidade, amor, paz. Isso não funciona, porque a centelha não negocia com incoerência. Ela responde quando o que você sente, pensa e faz começam a apontar para a mesma direção. E aqui vem um ponto importante. Alinhar não é virar perfeito. É parar de se abandonar. É perceber quando você está agindo por medo e escolher diferente, mesmo com desconforto. É perceber quando você está se explicando demais, se justificando demais, se diminuindo demais e interromper isso. Cada vez que você faz isso, você limpa um pouco o canal. Você começa a entender que criar realidade não é sobre forçar acontecimentos externos, mas sobre sustentar um estado interno, mesmo quando o mundo ainda não confirmou. Isso exige presença, exige parar de viver só no automático, exige escolher, várias vezes ao dia, não entrar em certas narrativas mentais. E algo curioso acontece quando você faz isso. A vida começa a responder com menos resistência, não porque tudo fica fácil, mas porque você para de brigar com o fluxo. Pessoas começam a aparecer no momento certo. Ideias surgem sem esforço. Caminhos se fecham sem drama. Outros se abrem quase sozinhos. Isso não é acaso, é alinhamento em ação. A centelha divina não trabalha com pressa, mas trabalha com precisão. Ela não entrega o que você quer no tempo do ego. Ela entrega o que você precisa no tempo certo para a sua expansão. Quando você entende isso, para de se comparar, para de se cobrar tanto, para de achar que está atrasado, você entende que existe um ritmo maior operando. E nesse ponto, você começa a confiar não porque alguém te prometeu algo, mas porque você experimentou,
Você viu que quando você se alinha por dentro, a realidade se reorganiza por fora. Não como mágica infantil, mas como consequência natural. É aqui que muita gente sente medo, porque não dá mais para culpar o mundo, mas é aqui também que nasce a verdadeira liberdade. Porque quando você assume esse lugar interno, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser participante consciente do próprio caminho. Chegamos ao ponto em que tudo se fecha, não como fim, mas como virada. Porque depois que você entende isso, não dá mais para fingir que não sabe. Você percebe que passou a vida inteira tentando mudar o cenário sem tocar na fonte, tentando consertar o reflexo sem mexer na luz. E agora fica claro, a sua vida não muda quando você pede melhor. Ela muda quando você passa a viver a partir de quem você realmente é. A centelha divina nunca esteve desligada. Ela sempre esteve aí, operando, criando, sustentando. O que acontecia é que o ego estava gritando tão alto que você confundiu a voz. Você passou a acreditar que era o medo, a escassez, o passado, a dor. E tudo isso virou identidade. Quando a identidade vira prisão, a realidade vira repetição. Mas, a partir do momento em que você reconhece que existe algo em você anterior a tudo isso, algo que observa, algo que escolhe, algo que não depende das circunstâncias, a chave vira, você para de implorar e começa a ordenar. Não ordenar ao universo como quem manda, ordenar a si mesmo como quem assume o trono interno. E isso muda completamente a forma como você manifesta. Você não pede mais a partir da falta, você não cria mais a partir do desespero, você sente primeiro, você alinha primeiro, você silencia primeiro. E então, a partir desse estado, você dá o comando, não em palavras vazias, mas em frequência, em gratidão antecipada, em certeza interna. É por isso que o trabalho real acontece quando o ego dorme, quando a mente consciente baixa a guarda, quando o corpo relaxa. É ali que a centelha opera sem interferência. É ali que a programação antiga pode ser reescrita, não com esforço, mas com repetição silenciosa, no estado certo. Se você chegou até aqui, não por curiosidade, mas porque algo dentro de você reconheceu essa verdade, talvez esse seja o momento de parar de tentar sobreviver e começar a criar. A centelha já está ativa. A pergunta agora é simples. Você vai continuar vivendo como frasco ou vai permitir que a luz finalmente brilhe sem ruído?